imprensa, olha, se tem um lugar hostil, foi o Correio Brasiliense. Nossa senhora, que lugar hostil. Pelo amor de Deus, meus queridos amigos. Tá? As moças ali não queriam fazer amigos. Eu tô lá tudo amigável, eu chego lá todo bonzinho, todo fofo. Mas, o cara do assessor do Zema tá confuso. O cara, uai, tum, pão de queijo. Então, enfim, nossa, assim, muito hostis, mas fui muito bem lá, hein? Quero tua opinião, Rafael Almeida Riso. Eu gosto muito que elas dão cutucada achando que você vai dar uma recuada. Tipo, pera lá, eu vou aqui considerar o que elas estão falando e tal. Você, não, é isso mesmo. Não, mas deputado, não sou deputado. Não, mas deputado, não sou deputado. Ah, tá, mas o dados, isso aqui, não, esses dados são errados. Tipo... Agora, assim, o Kim achou que foi a minha melhor participação nessas entrevistas, foi uma entrevista hostil. Eu achei, um cara botou aqui, o Correio Brasiliense foi muito ruim. Cara, parem de confundir as coisas. Se a atuação delas foi ruim e a entrevista não deu pra vocês ouvirem coisas legais, é porque elas não estavam fazendo uma entrevista. Não trate aquilo como entrevista. Trate como uma oportunidade pra que uma pessoa que tá vendo aqui fale, pô, esse cara é brabo. É isso. Eu não deixei elas ficarem... Porque assim, ali, cara, tem um elemento, ó só. Tem um conceito que ficou conhecido na direita americana, na direita europeia também como long house. Tá? O conceito long house, ele se refere a uma sociedade matriarcal. Uma sociedade pretensamente matriarcal, mas ela era mais matriarcal do que as sociedades patriarcais indo-europeias que existiam na Europa, no Neolítico, pré-invasão indo-europeia. E o conceito lá é que não haviam grandes casas comunais, eram regimes meio que comunais, com essas grandes casas de madeira, em que havia uma energia feminina muito forte e uma espécie de repressão ao elemento masculino. E dizem que a sociedade moderna contemporânea, vamos colocar assim, ela expressa essa coisa da long house. Ali, o que essas moças queriam fazer comigo era me colocar na long house. É uma espécie de opressão ao espírito masculino de uma figura que é masculina e que tem um elemento muito criador e muito livre. Eu, em grande medida, minha característica como defeito e como qualidade é ser um espírito livre. Livre a ponto de falar umas besteiras, de andar às vezes meio desgrenhado, mas livre de ponto de criar coisas. Ali, elas foram me long housear. E não rolou. Pelo contrário. Né? Então, ao não rolar a long houseada, o que nós tivemos no fim foi um choque. Então, tratem como choque. Porque, no fundo, tá? Esse é um grande teste. Esse é um grande teste. Porque em qualquer sociedade, você vai ter que criar sempre um equilíbrio entre o feminino e o masculino. É o yin e yang. Vocês já viram o lance do yin e yang? Então o elemento feminino e o masculino, eles andam juntos, tá? E é como se fosse o elemento masculino que é o ordenador e o elemento feminino que é a natureza, o caos e a ordem. Quando você precisa ter os dois elementos. Você só vai ser criador quando você abraça o caos. Quando você abraça o caos e a ausência de ordem, você cria o novo. Então o elemento feminino entra. Por isso que as musas, né, que são evocadas pelos poetas, os bardos, elas, na prática, são seres femininos, entendeu? Você vai atrás das musas. É por isso que os rituais, vamos dizer, dionisíacos, eles iam todos numa linha que ela em si é muito feminina. E do outro lado, é o elemento hierárquico ordenador masculino. Você precisa juntar essas duas coisas. Entretanto, o elemento feminino, quando fica muito forte em uma sociedade, ele mata o espírito, não apenas o ordenador, mas o espírito aventureiro masculino. Então, a gente tá numa sociedade que tá, talvez, por mais que seja uma sociedade que tenha homens no poder, com um espírito muito feminino. E o capitalismo talvez nos leve a isso, depois isso dá uma grande discussão. E você precisa agora ordenar. Eu preciso meter lei e ordem no Brasil. E reparem que a minha discussão com aquelas moças, elas foram falar de feminicídio, violência contra a mulher, e eu tô falando, eu vou impor lei e ordem. É pena dura e eu vou pegar o bandido. Se o bandido bateu numa mulher num relacionamento, eu vou pegar o cara. Elas não, elas querem discutir. Não, vamos discutir e conscientizar. Que papinho! Isso é uma censura, porque no fundo elas querem reprimir a existência de um espírito masculino. Entendeu? A repressão é a repressão pro menino na escola, para ele não ser um menino homem na escola. Ok? É uma repressão. Elas querem uma repressão no âmbito cultural. E não uma repressão prática contra um homem que comete um erro. Então ali você tinha esse choque. Então o que você tem ali é um choque de concepções. E a coisa mais masculina de fazer é falar não. E colocar a sua opinião. E pronto, e acabou. É isso que nós precisamos fazer. Entendeu? E é muito diferente de um cara como o Flávio Bolsonaro, que é um cara feminino.
O Flávio Bolsonaro é um sujeito em si muito feminino. E o Flávio Bolsonaro se adapta. Né? Se adapta. E a coisa mais feminina do Flávio Bolsonaro é justamente essa adaptabilidade. Por isso que é diferente. Por isso que nós não temos nada a ver. Tá, não tem mais. Eu ia botar aqui o fone, né? Vamos lá, dá o play. Vamos lá. De redução da jornada de trabalho. O país continuou se desenvolvendo. Não continuou. Continuou, deputado. O senhor, Desculpa, o senhor como pré-candidato está a par dos números e dos índices de desenvolvimento do país. O país cresceu muito, o país hoje é um expoente na América do Sul e é um expoente no mundo. Por que o senhor acha que a redução da escala 6x1 vai fazer um retrocesso e vai fazer a economia... Eu vou pedir para o nosso espectador acompanhar todos os gráficos de produtividade do Brasil perante o mundo. O gráfico assustador. O exemplo que você usou foi bem infeliz. O Brasil está estagnado. É uma proposta hoje irresponsável. Igual a Erika Hilton, que apareceu lá com umas empresárias lá, com franjinha. Eu tô aqui, na minha empresa a escala é 3x4, porque na Inglaterra... Que Inglaterra? A gente não concorre com a Suécia, não concorre com a Inglaterra. A gente concorre com o Vietnã, concorre com a Índia, a gente concorre com a China. Tem regimes flexíveis. Então, se eles estão fazendo isso, está aumentando a renda e aumentando o emprego, nós temos que fazer a mesma coisa. Nos rincões, no interior do país, são pessoas, elas não sabem nem navegar na internet. Sim. Como é que o senhor acredita que essa massa da população vai conseguir gerir a própria carreira e se tornar um MEI? Se eu for nos rincões, como eu fui, nem existe oportunidade de trabalhar para essa pessoa. Eu volto para a pergunta anterior que vocês me colocaram, você perguntou no Bolsa Família. Essas pessoas que não são idiotas, uma pessoa mais pobre, mesmo sem formação, não é um imbecil. Hoje você pega uma pessoa que é entregador, que vende produtos online, com baixíssima formação. Esse jovem aprendeu a navegar nesse mundo. Primeiro porque ele não é um imbecil completo e ele é capaz de se defender. Segundo que isso não é tão complexo assim. Houve uma mudança. Tipo, do jeito que ela colocou, parece que assim, um cara que é MEI hoje, ele é um imbecil. Ele não consegue usar os recursos. Que recurso eletrônico? Um cara, vou me cadastrar na Uber pra ser motorista. Nossa! De onde ela tirou isso? De onde ela tirou isso? Hoje existem milhões de pessoas que são MEI. Elas entram no site, elas abrem a empresa, fazem... Todo mundo consegue abrir o MEI. De onde tirou isso? Isso tá muito difícil, senhor deputado. Eu não sou deputado. É isso. Eu não vou lacrar pra cima de nenhum jornalista. Entendam isso. Não verão da minha parte lacração. Agora, vai dar isso aqui, ó. Tá. Conciso. E é muito bom que ela vai falar, não, nos rincões do país. Você esteve lá. Eu tive lá. Ela nunca botou o pé, vamos dizer, em Marajá do Sena. Ela nunca botou o pé em Santa Quitéria. Ela não conhece o que é um rincão do país. Você foi literalmente na cidade eu mais fui pobre do Brasil. Ela não tem ideia. A beleza de eu rodar o Brasil é que agora eu tenho lugar de fala pra explicar o tal do rincão. O Steel Right Here mandou. Antes, o Brasil tá voando. Depois, o povo não sabe mexer na net. Na mesma entrevista. É verdade, é verdade. Temos muita produtividade. A pessoa não sabe mexer na internet. Muito bom. E aí, o que é o lance? As duas tentaram lacrar pra cima de mim. E aí, talvez, se fosse um cara com perfil lacrador, ia ficar metendo uns cortes rápido Tramontina. Eu não fui no corte rápido. Eu fui, a meu ver, que é o que eu preciso ser, presidencial. Não, você tá errada. Tá. Não, tá. É isso.